Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, dia 29 de junho de 2016. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Eu quero saber a sua opinião e a sua participação aqui no nosso Debate 93 de hoje. Sempre muito bom ouvi-lo e ouvi-la sobre todos os nossos assuntos aqui. A dor do outro é minha dor. É assim com você. Você sente a dor do outro, você compra assim a dor do outro como se ela fosse sua. Você acha que a pessoa ela se alegra com os que se alegram e chora com os que choram com facilidade, ou isso resulta de um milagre de Deus na sua vida, a ponto de você ter essa empatia com o outro, sentir um pouco das dores do outro e tal? Nós vamos estar discutindo esse assunto a partir de um depoimento de um treinador de futebol, treinador do Vasco, Jorginho, que é nosso irmão em Cristo. Ele tem um posicionamento muito interessante sobre esse assunto numa entrevista. Nós vamos estar lendo aqui e você vai estar participando com a gente aqui no nosso Debate 93 de hoje também. Será que aqui não tem nada de bom? Será que não tem nada de bom? Nós vamos estar conversando isso aqui a partir de uma perspectiva de um jornalista estrangeiro que aponta várias qualidades no Brasil, no estado do Rio, na cidade, exatamente no contrafluxo de uma onda muito grande de críticas por todos os lados. Não tenha dúvida que muitas delas são realmente válidas, verdadeiras, mas não tem nada de bom, hein? O que você acha? Eu quero ver a sua opinião também aqui no nosso Debate 93 de hoje. Existe diferença entre chamado e dom? Todo mundo que tem um chamado tem um dom. Uma pessoa pode ter talento, mas não ter chamado e nem dom. O que acontece quando a pessoa que tem um dom e ela não desenvolve esse dom? Como descobrir o meu chamado? Quero saber a sua opinião aqui no Debate 93 de hoje. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Pastora Elaine Cruz e a nossa menina da mesa, vice-presidente do Ministério Fronteira na Barra da Tijuca. Muito bom dia, seja bem-vinda. Existe, Elaine, diferença entre chamado e dom? A gente vai acrescentar o talento aqui, que sempre entra nessa discussão, né? A diferença entre talento e dom e ao mesmo tempo o chamado, mexendo com essa história toda. Bom dia, bem-vindo uma vez mais. Bom dia aos debatedores, bom dia a todos os ouvintes. Na verdade, quando a gente fala de chamado, de dom e de talento, a gente está falando acima de tudo de coisas que só Deus dá. Na verdade, a vida, a inteligência, a capacidade de realizar coisas, a possibilidade de exercitar um talento, que é algo que às vezes é inato, algo que, mesmo que não seja inato, que a gente pode adquirir a partir do ensino, enfim, e a gente vai clarificar aqui cada um. A gente sabe que tudo isso vem de Deus. Deus é que dá conhecimento, sabedoria, talentos e dons aos homens. Mas quando a gente fala de dom e de talento e de chamado, a gente pode sim dizer que existem diferenças. Quando a gente fala de um dom, a gente está falando de algo que vem de Deus. A Bíblia fala de dom de riqueza, o dom da sabedoria, dom da fé, dons do Espírito Santo, que a gente, claro, que ao longo do tempo vai clarificar aqui. E na verdade, talentos que a gente pode nascer com eles, como um talento para música, um talento voltado para as artes. A gente percebe isso, às vezes, desde pequeno numa criança. Talentos que podem ser desenvolvidos, enfim. E há dons que, na verdade, a gente recebe de Deus e que só Ele dá. A gente não tem como desenvolver um dom de curar, né? Quem tem um dom de curar quem cura é Deus. Então a pessoa não tem uma técnica especial, não tem nada diferenciado que ela possa fazer. Agora, chamado é algo muito específico de Deus para pessoas específicas. Há chamados que são para todos. A Bíblia diz que Deus nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Todos nós temos o ID de Jesus como algo que a gente precisa levar à frente, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Mas há chamados
ministeriais bastante específicos, que claro, com o tempo a gente vai trabalhar aqui. Pastor César Carvalho, pastor da Comunidade Cristã Novo Dia. Bom dia, pastor, seja bem-vindo aqui ao nosso debate 93 de hoje. Dentro dessa reflexão, pastor, diferença entre chamado, dom, talento, o que pensa o senhor? Bom dia, JR, bom dia aos queridos à mesa, bom dia aos queridos ouvintes. Bem, a Elaine basicamente fez um compêndio sintético sobre todo o processo que elucida essas dúvidas daquele que escreveu e de muita gente boa. De fato, a questão daquilo que vem do Senhor para a nossa vida, desde o nosso nascimento, nós vemos dotados de capacidades, de propensões que podem ser naturais ou não, podem ser adquiridas, mas o chamado, se a gente pode fazer alguma diferença nisso, tem a ver com essa questão ministerial. A vocação de todos os crentes, a partir daquilo que a gente entendeu como a reforma protestante, que era o sacerdócio universal, todos são chamados e vocacionados ao sacerdócio. Todavia, há especificidades que vão ser reveladas a partir de uma prática e do reconhecimento da igreja. Lembramos-nos de Timóteo, quando o apóstolo diz a ele, no capítulo 4 da primeira carta, no versículo 14, não despreze o dom que há em ti, que foi te dado por imposição de mãos, mediante palavra profética e por imposição de mãos do presbitério. Ou seja, ali há toda uma construção também de reconhecimento do que seja a eclesia, a igreja organizada, e esse reconhecimento da vocação particular de cada um dos crentes nesse sentido. São 11h09. Pastor Paulo Vieira, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, na Barra da Tijuca. Pastor, muito bom dia, seja bem-vindo. E aí, pastor Paulo, o que pensa o senhor sobre esse aspecto do chamado, dom e talento? Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, bom dia aqui aos debatedores. Acho que a doutora Elaine aqui fez uma síntese espetacular sobre o assunto, e eu vou concordar aqui com eles, com meu amigo César. E eu tenho observado uma coisa importante aqui na fala, que eu acho legal e quero destacar, JR, que é a questão do ser humano. Às vezes nós colocamos isso para crentes, né? O dom é do crente, ou o talento, ou o chamado. E você vai observar na sociedade pessoas que não são evangélicas e foram chamadas para alguma situação específica para este tempo, né? Eu vou levantar aqui essa bandeira, porque eu acho que o talento que vem de Deus, como a doutora colocou muito bem aqui, para todo ser humano, e todos eles têm, deve ser aperfeiçoado, né? Cada um deve cuidar daquilo que já recebeu de Deus. Tem a questão do dom, que o pastor César colocou muito bem a respeito da imposição, que vem de uma conotação espiritual para algo específico, e tem a situação do chamado, que aí sim eu deixo aberto aqui para os dois mundos, né? Seja evangélico ou não. Eu acredito que tem pessoas que, mesmo não sendo cristãs, foram chamadas por Deus para um tempo, né? Para um determinado objetivo e desafio da era presente ou passada, enfim, né? Mesmo não recebendo por imposição de mãos um dom, recebeu de Deus um talento, e com esse talento recebeu um chamado para cumprir um propósito. Queremos ouvir também a opinião do apóstolo Marcos Bezerra, da Igreja Batista Nova Esperança, em Nilópolis. Apóstolo, muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso debate 93 de hoje, agora que são 11h11. Muito bem, bom dia, JR, os nossos irmãos debatedores, a menina da mesa, né? Aos ouvintes da Rádio 93. É uma alegria nós estarmos aqui. É um ambiente muito bom, né? Isso é um dom. Aqui tem um dom de receber as pessoas. Você quer ser bem recebido? Eu acabei de receber um cafezinho aqui maravilhoso. Opa, isso é um dom. Hora do café. Bom fazer café. É o dom mestre. É um dom. Então, como disse, né, os nossos queridos amigos, o dom é uma concessão de Deus. O talento também. E a chamada também. É claro que quando o nosso filho nasce, eu já sou pai de 2, né? Então a gente vai observando qual o talento dele. Eu não falei em dom ainda, eu queria saber qual o talento do Geis e do Everton, né? Qual era a habilidade dele. E eles iam desenvolvendo naturalmente, né? Sem que a gente adestrasse ele.
Agora, com relação ao dom e o chamado, eu entendo que já é uma coisa mais específica para a questão do reino, para a questão coisas espirituais. Então, uma chamada, o que é uma chamada, né? Então, Deus nos chama e Ele mesmo nos qualifica, Ele mesmo nos prepara. Então, Ele dá o dom para que... Eu fui chamado para quê? Em Efésios 4:11, JR, diz, e Ele mesmo deu para apóstolos, pastores, mestres, evangelistas e profetas. Então, são dons, né? Então, não necessariamente chama todo mundo para ser pastor. Exatamente. Né? Então, tem uma gama enorme, uma diversificação muito grande de dons, tá certo? Então, um chamado. Quando eu fui no seminário, né, na aula magna, que o Deão perguntou, ele quis saber, assim, em síntese, qual o nosso chamado. Por que nós estávamos ali? Qual foi o chamado que nos motivou para estarmos ali fazendo o curso? E todo mundo deu a sua versão, a sua chamada, e teve um que morava em Campos, ele falou assim: eu estava sentado debaixo de um pé de joá e vi uma nuvem escrita assim, VPM. E eu entendi, vá para o ministério. Olha só. Aí o Deão falou: meu irmão, pode voltar para Campos, que não é isso não, vá plantar macaxeira. Olha aí. O chamado, ele entendeu, o chamado VPM, vá para o ministério. E estava escrito isso numa nuvem. Numa nuvem. Realmente. Realmente. Hein? Você fica rindo, porque a culpa é minha. A situação é muito pessoal. A culpa é minha. A culpa é do cara de Campos lá. VPB também, né? Que é vá plantar batata. Né? Bom, o nosso ouvinte aqui participando conosco aqui pelo nosso WhatsApp. Aliás, eu quero agradecer 968038319, 968038319. Salva aí no seu celular e participe com a gente também aqui pelo nosso WhatsApp. Ouvinte dizendo: eu não sei o meu dom. Não sei, meu dom. Como é que eu posso descobrir qual é o dom que Deus me deu? Pergunta aqui uma de nossas ouvintes. A gente precisa, primeiro, eu acho que essa é uma análise que nós no Brasil não fazemos muito. Quando eu falo nós no Brasil, eu estou falando muito mais até do ponto de vista educativo, né? Muitos outros países, uma criança entra na escola e automaticamente os professores vão percebendo, essa criança tem uma facilidade para a área matemática, para ciência exata. Exato. Essa criança tem uma facilidade para trabalhar com cores, né? Com essa questão estética, enfim. E os próprios colégios vão direcionando essas crianças. Então, uma pessoa que tem um talento musical, ela vai desenvolver aquilo. Mas é claro que essa educação bem direcionada por pais, por professores, às vezes até dentro de uma igreja, a gente percebe um menino que tem, a banda tá tocando, ele tá ali batendo o pezinho, seguindo o ritmo, e aí inclui essa criança numa aula de música, enfim. A descoberta desses talentos que são naturais e inatos ajudam a gente a entender um pouquinho o que eu gosto de fazer, o que eu tenho uma aptidão para fazer. Não é claro que os dons de Deus existem, e aí a gente está falando aqui da sabedoria, o dom da riqueza, mas esses dons também que Deus vem e coroa, muitas vezes a partir de um talento que a gente tem, aí eu acho que o ouvinte tem que entender isso, quais são os meus talentos, quais são as minhas aptidões. Eu gosto de falar, eu sou uma pessoa tímida, não gosto de falar em público. Eu gosto de música, não gosto de música. A partir daí, a gente também pode começar a observar, assim, ao longo do tempo que eu estou na igreja, aonde é que eu me identifico? Eu me identifico trabalhando com jovens, eu me identifico trabalhando com música, eu gosto de evangelizar, eu gosto de ir pra rua. Pastor Elane, existem pessoas que fazem uma distinção aí, que eu não sei se vocês fazem, mas existem pessoas que fazem uma distinção aí. Chamam de dons, os dons mencionados. Ok. Os dons mencionados. Então, quais são os dons espirituais? Então, são os dons mencionados ali. A pessoa toca violão, bateria, canta muito bem, tem habilidades artísticas. Sim. Chamam isso de talento. Talento. Tá certo? E o camarada pode receber um chamado de Deus para exercitar ou para exercer o talento do violão, para a glória de Deus, como pode receber o chamado de Deus para ser pastor e exercer o ministério. Com certeza. Existe essa distinção ou não? Existe. Porque até quando a senhora falou sobre a questão de hospitalidade, é um dom. É um dom. Entendeu? Quer dizer, biblicamente ela surge como uma pessoa que tem uma habilidade, porque a hospitalidade bíblica era bem mais do que receber alguém em casa. Verdade. Era receber a igreja em casa. Isso aí. Tem uma diferença, né? A questão, olha só,
o dom e o talento. Há um adágio popular aí que diz assim: filho de peixe, peixinho é. A gente, os meus filhos seguiram caminhos profissionais totalmente diferentes do meu. Claro. Na minha vida profissional, Sim. na minha vida secular, tá certo? Agora, na natural. questão espiritual, eles são pastores também. Eles resolveram ser pastores. Então, é uma questão de DNA, a questão do talento, a questão da habilidade. Não, cada qual nasce, isso é inato. A pessoa nasce com aquela habilidade que Deus deu a ele, né? Então, a diferença que nós vamos estabelecer é que às vezes nós queremos que eu queria tanto que meu filho fosse piloto de automóvel, fosse jogador de futebol, olha isso, né? E a diferença é essa. Poucos jogadores de futebol têm filhos que seguiram a carreira do pai, porque não tem talento. Eu tenho uma colocação, que a pergunta que você gerou aí, a partir de um ouvinte, é como é que eu faço para identificar o meu chamado? O que eu faço? A pessoa ainda falou chamado. Bem, eu penso o seguinte: em qualquer que seja a instância, no ambiente cristão, há uma vocação geral para todas as pessoas, que é o serviço. Isso aí. Então, quando o querido escreve para cá dizendo como é que eu descubro o meu chamado, você descobre o seu chamado a partir do seu entendimento que você se disponibiliza a Deus para servir. Isso aí. Então você começa a servir na igreja, e servir a igreja, servir a sociedade, servir as pessoas, servir ao próximo, e Deus, vendo a sua fidelidade nesse processo todo, pode encaminhar a sua vida para uma vocação, aí sim, particular, para uma vocação ministerial, eclesiástica. Todavia, a vocação primária de todo cristão é o serviço. Então, a pessoa que quer conhecer o seu talento, a sua vocação, primeira coisa que ela tem que se disponibilizar é para servir. Então, se ela fizer isso... onde a partir disso. A partir disso. Usar os talentos, que às vezes a pessoa fica esperando o sobrenatural. Enquanto eu não receber o dom de profecia, eu não posso ser chamado... Ou então aquele, né? Tem eu que ser quero este, ou aquele. E na verdade, exatamente isso. Esse talento usado na obra de Deus, eu creio exatamente assim, o que eu já gosto de fazer? Vai trabalhando, né? Deus vai capacitando, vai dando dons e vai abrindo chamado. Eu acho que essa é uma conquista natural do chamado. Né? Acho que esse é o primeiro caminho dele. Agora tem o outro também, que é a eleição. Né? É quando Deus chama alguém, tira de um ponto para outro. Você vai ver o caso de Moisés dizendo: olha, eu não posso, eu não sei falar como... O próprio Isaías, né? Você vai ver um chamado específico de Deus sobre a vida de alguém para uma era. O problema que a doutora Elaine César está colocando aqui, que é o correto, é que as pessoas só aguardam esse chamado. Isso aí. Não, vou ficar sentado aqui porque eu acho que vem um anjo, deve tocar campainha ou ligar... Esperando Deus me tirar de trás das malhadas. E tem pessoas que não serão chamadas para um ministério dessa forma. Verdade. Em se tratando de um chamado ministerial, né? Porque eu coloquei aqui anteriormente, e ainda acho importante pensar, que existe um chamado da vida, né? Onde pessoas que não são evangélicas são chamadas para um determinado fim na sociedade. Né? Pode não ser cristãs, pode não conhecer a luz como conhecemos, mas tem um propósito, chamado no sentido de propósito de vida. Como é que lida com a questão do não cumprimento ou não obediência? Tá certo? Um ouvinte aqui conta: olha, JR, é o seguinte, tenho dúvidas sobre esse tema. Meu esposo tem um dom da palavra, mas está desviado e não quer ficar na igreja de ninguém. Recebeu uma proposta para dirigir uma igreja, ele já tomou conta de uma em São Paulo, mas eu atrapalhei o chamado dele. Agora estamos bem, graças a Deus, mas eu congrego em outra igreja. Confusão, hein? E tem poucos membros, a maior parte é da minha família. Eu tenho que ir com ele, eu devo ficar onde estou pelas almas, diz a nossa querida ouvinte aqui, né? É muito complicado um dom da palavra. Como é que a pessoa vai ter o dom da palavra para ensinar algo que não se vive, né? Acho que, acima de tudo, a gente tem que entender isso. Primeiro tem que haver o conserto dessa casa, o conserto desse casamento, o conserto dessa família. Tem muita gente que acredita eu tenho um chamado, então assim, eu passo por cima do marido, passo por cima de filhos, não tô nem aí pra família, não tô nem aí pra liderança. Me converti há 6 meses, sonhei que estava sendo chamado por alguém para ser pastor, e aí eu me consagro, jogo o óleo em cima e abro uma igreja. A gente tá vivendo muito isso, e isso me preocupa muito, porque se a gente tem um dom, um chamado,
chamado é para edificar a casa de Deus. Agora, não tem como edificar a casa de Deus sem edificar a própria casa primeiro. Chegou e cuida dos outros. Além de cuidar da própria casa, negou a fé e é pior do que infiel. 1 Timóteo 5:8. Então, aqui nesse caso, tem ele e tem ela. Não adianta ter o talento. Ela de alguma forma funcionou como freio de mão, entendeu? Olha, não vão, me impediu e tal. Bom, ela já reconheceu isso. Sim. Já identificou isso. Então, tá escrevendo, então imagina que ela já esteja só. Eu não quero atrapalhar. Entendeu? Mas até tá perguntando, acontece alguma coisa com quem atrapalha? Quer dizer, se o plano de Deus para a vida de alguém é ir, se ele não for, a consequência deve ter, né? Consequência é certa. Né? Até que Paulo vai escrever ao seu filho na fé, Timóteo, algumas vezes, em algumas epístolas pastorais, ele vai orientar que a gente não deve desprezar o dom. Ou seja, se eu não devo desprezar, eu posso desprezar. O exemplo tem gente que faz opção. Eu posso simplesmente negligenciar a vocação que eu recebi. Então obedeça, né? Se recebeu o chamado, obedeça, né? Claro, por exemplo, o profeta Jonas. Não é uma questão de verdade. Desobedeceu o chamado, não quis, e de um jeito ou de outro ele acabou indo para onde Deus havia enviado ele. Manhoso ou não, ele chegou lá. Olha aqui o outro ouvinte dizendo, JR, desde quando eu era pequenininho, meus irmãos às vezes ficavam vendo televisão, de repente eu aparecia com a Bíblia aberta. Ele contando que ele pequenininho. Como se eu estivesse em um culto pregando. Isso pode ser evidência de um chamado? O pastor Elaine, falando como psicóloga, vamos lá. Olha, eu fui criada em igreja, nasci, graças a Deus, numa igreja de pais evangélicos. Eu lembro até hoje, eu sentava todas as minhas bonecas e cantava para elas, pregava para elas, porque aquilo que eu ouvia na igreja no domingo, eu fazia com as bonecas, eu brincava disso. Isso não significa só que é um chamado, mas a Bíblia diz que Paulo escreve isso, quem deseja, né, o chamado, o episcopado, uma boa coisa deseja. Então, é claro que isso pode ser algo que uma criança vá construindo e vá gostando. E é muito bonito a gente ver isso. Vai virar talento. Pode virar um talento. Agora, não é só isso. Né? A partir daí, tem que ter um direcionamento, tem que ter uma autoridade sobre essa pessoa, tem que ter estudo, seminário e uma série de coisas. Ouvinte dizendo, bom dia, povo de Deus. JR, desculpe, mas qual é o assunto de hoje mesmo, hein? Eu quero agradecer os nossos ouvintes, que a cada minuto, gente nova vai entrando. Então, eu agradeço e sempre reitero isso aqui. O assunto que nós estamos discutindo agora é o seguinte: existe diferença entre chamado e dom? Todo mundo que tem um chamado tem um dom? Uma pessoa pode ter talento, mas não ter chamado e nem dom? O que acontece com a pessoa que tem um dom e não desenvolve esse dom? Estamos nesse ponto aqui agora. Como descobrir o meu chamado? Nós já apresentamos isso aqui e os nossos queridos debatedores já trouxeram uma resposta. Aqui outro ouvinte dizendo, olha, meu pai toca há muitos anos na igreja. Eu tocava na igreja também, mas estou afastado. Meu filho tem 8 anos e está indo para o mesmo caminho da música. Ô, irmão, pera um pouquinho. Você tá, olha o que você escreveu. Lê de novo o seu WhatsApp aí. Tá certo? Meu filho está indo para o mesmo caminho. Eu sei que você está falando da música, pelo contexto, mas observe, você está desviado. Seu filho está indo para o mesmo caminho. Dá uma relida aí no seu WhatsApp só para você perceber o que é que você nos disse. Mas vamos responder a questão da música aí. Bem, famílias que tocam um instrumento. Existem famílias. A minha família, por exemplo, eu sou um ponto à esquerda do processo, porque a minha família é muito musical. Eu consigo, assim, mal tocar campainha no tom. Então, assim, é complexo, mas o que existe também é que, mesmo que você nasça com um talento ou com uma capacidade, é fundamental uma palavrinha que hoje está muito em desuso, que é a disciplina. Isso aí. Se você tem um talento, se você tem um dom, mas não se disciplina, você pode se tornar alguém que seja inferior ao exercício daquele que, mesmo não tendo inatamente o talento, mas tem disciplina, vai chegar mais longe. Verdade. Então você que tem o cuidado aí de ter o dom, ou tenha o dom, se discipline. No caso de seu filho, no caso musical, eu acho que deve se estimular, mas antes de qualquer coisa, volta ao caminho do Senhor e exerça aquilo que Deus colocou na sua vida. Perguntar aqui ao pastor, perguntar ao pastor Paulo, que é o mais velho que está aqui entre nós, na nossa mesa. Mais velho? Pastor, é o seguinte, o ouvinte dizendo, sempre dei aula em escola bíblica desde os 14 anos, hoje eu estou com 32. Sempre tive a oportunidade para pregar, mas sinto que apesar de todos estarem atentos,
Vou ler literalmente o que escreve o ouvinte. Apesar de todos estarem atentos, eu não faço aquele gol. Eu não empolgo. As pessoas ficam atentas, mas elas não glorificam. Pergunto ao ouvinte, devo continuar pregando? Falam que a minha pregação é exortativa. Bom, era importante saber, na verdade eu não preciso saber, já entendi, a frustração dele, né? Ele deve ser pentecostal. Para ele ter esse tipo de incômodo, ele é da igreja pentecostal. Porque se não fosse, ele não estaria preocupado com isso, né? A verdade é que ele não deve se prender com esse tipo de resposta, né? Tem muita gente pregando, ou abre aspas e fecha aspas, pregando muito, fazendo muitas pessoas fazerem barulho na igreja e não estão mudando vidas, né? Você vai, às vezes, houve uma mensagem que ninguém se movimentou na igreja, mas você mudou muitas famílias, né? Então não é pelo resultado do barulho, né? Eu não estou ouvindo a mensagem dele, não posso nem julgar se ele também está pregando mal, né? É outro papo. Eu estou avaliando o resultado que ele está esperando. O resultado que ele espera é barulho. Então, meu amigo, não espere o barulho, né? Estude, se prepara, vai afinar aí o seu talento e o seu dom diante de Deus para que as pessoas sejam alcançadas, com glória ou sem glória. Boa palavra. Ouvinte dizendo, JR, fala baixinho, por favor. Então, eu fui levado ao ministério da igreja, mas o meu chamado era para limpar a igreja. Tenho o maior prazer em cumprir esse chamado, mas não sou compreendida, diz a nossa ouvinte. Imagina bem, apóstolo. Posso falar no tom de volta? Pode. Então, apóstolo, a ouvinte, ela recebe de Deus, segundo ela, um chamado para limpar a igreja. Sim. Olha que coisa impressionante. Se realiza. Mas as pessoas não compreendem. Não. JR. Olha só que coisa. Então, nós estamos falando aqui que, por exemplo, eu cheguei ao ministério aos 40 anos. Eu já era pastor. Entendeu? Eu já tinha um dom de apacentar. Ou eu só consegui o dom aos 40 anos? Claro. Agora, uma questão básica aqui. Há um erro também, não só de quem pleiteia, como aqueles que estão Impõem as mãos. Então, veja bem, é uma questão. Essa é a irmã? O irmão não. Irmã. A irmã. Então, ela foi levada ao ministério. Quem estava sobre ela e colocou as mãos sobre ela e levou ela à condição do ministério, cometeu um erro, tá certo? Mas vai que ele disse assim, olha, eu visualizei você uma pastora, tá certo? Então a gente também pode cometer o erro quem diz que a pessoa é. Mas o importante, JR, é nós mesmos descobrirmos os nossos não, porque não diz, você nasce, recebe um talento. Quando você tem um novo nascimento, é como disseram aqui, ninguém, pastor César, acertadamente, ninguém chega na igreja para ser limpa-banco, para ficar lustrando o banco da igreja. Ele tem um dom. No sentido de sentar. Sim. Lustrar o banco. Exatamente. Sentar. Agora, a gente também precisa muitas vezes olhar tem que descobrir o seu dom. Claro. Tem uma coisa Agora, a gente pode crescer no chamado, né? Por exemplo, eu já trabalhei com crianças, já trabalhei com adolescentes, já trabalhei com mulheres. E não é pelo fato do pastor dizer para você que você vai ser que você pastor, pode excluir todos os outros. Só vou então, colocar um ponto importante. A palavra chamado, ela é uma coisa externa. Eu não me chamo. Alguém me chama, né? Eu sou chamado, ou por Deus, né? Obviamente por Deus e por alguém. Eu fui chamado para isso. A preocupação aqui, que eu acho que foi o WhatsApp ali, é a questão do chamado da necessidade. Alguém que precisa de alguém numa função e não tem essa pessoa adequada, tá chamando qualquer um, né? Esse é o problema. Mas o chamado, ele vem de forma externa e não interna. Aí eu me sinto chamado, né? Que bom. Então, aprimore os seus dons, foi o que a gente falou nisso. Aprimore os seus dons, seus talentos, para que em algum momento alguém, de fato, venha te chamar. Seja Deus, diretamente, ou através da vida de um homem. Olha, que ouvinte dizendo, sempre me é revelado o dom da pregação, mas tem muito medo de falar em público. Como vencer esta barreira? Bem-vindo ao clube, né? Sim, pega a senha aí. Pega a senha que tem muita. Quer dizer, é uma falta de habilidade para falar em público, mas algo que pode ser aprendido, né? Sim. Até tem no nada a ver com o chamado. Até no seminário. Eu tenho só voltar aqui um pouquinho. O Paulo falou uma coisa que é muito séria, mas que quem ouvir pode ouvir e produzir uma coisa que a gente não quer.
Quando você recebe o chamado de Deus diretamente, e é importante que a gente tenha essa convicção de quem nos chamou, é Deus. Já é mas externo, né? Externo, Deus haverá chamou. também um reconhecimento por parte da igreja. Isso aí. Sim. Nesse sentido, porque senão a gente vai É isso dizer que eu tô falando mesmo. não, sim, é porque a isso aí, pessoa isso chega aí. lá e fala assim, Deus me chamou. Isso. Ah, E aí então- não tem... Não, mas o ponto do Paulo é exatamente não, esse. exatamente Não, é esse. Deus me só pra chamou, clarificar. só para ficar bem claro, Deus me chamou, mas a igreja precisa reconhecer aquele chamado. É a instituição. A questão aí da irmã que limpa, eu acho o seguinte, se o pastor equivocadamente ou não, olhou para a irmã e viu além da questão do talento dela de limpar, viu que ela cuida muito bem de pessoas. Sim. E chamou para ajudar a cuidar de pessoas. Minha irmã, faça os dois. Isso aí, Mas se faça você os dois. se sente muito vocacionada, talentosa para limpar, continue limpando. Eu vou Faça falar uma o coisa a serviço. vocês. Vocês entendem que não existe superioridade? Sim. Se você trabalha com adolescentes, não quer dizer que você é superior a quem trabalha com crianças, Com tão certeza, pouco inferior a quem trabalha com Com jovens. certeza. Então existe na igreja uma diversidade de oportunidades Sim. Claro. que vai variar de acordo com a vontade de Deus, a necessidade que Deus percebe e observa naquela igreja. Então as pessoas têm as diversas atividades, quanto mais se envolver Com certeza. equilibradamente, melhor dentro daquilo que Deus colocou. E aí vocês apresentaram aí, quer dizer, a possibilidade da pessoa, tô tentando resumir, tá? A pessoa recebe de Deus um chamado, quer dizer, eu tenho convicção, este chamado é reconhecido muitas vezes pela família Isso Sim. aí. e também pela igreja. Pela Quer igreja. dizer, fundamentalmente a igreja tem que participar disso. Não é o cara do solo, mas é o cara do... Sim. E muitas vezes a convicção pessoal é fruto de resistência. Isso. E aí a externa é para confirmar a interna. E entender que muitas reconhecimento vezes é um dentro do respaldo, espaço JR. da igreja, Verdade, a gente pode fazer uma época tocar numa banda e de repente numa outra época tá fazendo uma outra coisa dentro da igreja. O Né? E uma nosso coisa não exclui a outra. ouvinte que falou sobre a casa dele e todo mundo toca e nós Sim, falamos sim, aqui, sim, demos sim. aquela observação aqui, ele está dizendo assim, JR, sei que eu estou errado, quero muito voltar, eu sinto saudades. Então, meu querido, Volta. Olha aí. Não Volta. tem o que fazer, volta entendeu? logo. Rapaz, é hoje. Não olha para as Continua pessoas, tocando pra não olha Jesus. para É ninguém, hoje. volte É agora. Leva esse menino Ora para aí agora onde você está, se você não estiver dirigindo, feche os seus olhos, dobra o seu joelho e ora, eu falo assim, Senhor, eu quero voltar mesmo, me dá ajuda, me ajuda, me dá Amém. força e Dar o volta. primeiro amor. Amém. É Isso aí. decisão. Agora, uma coisa que não há vocação, de fato não há, é a vocação para ser o outro. E essa é uma Isso não vocação tem. que está mais desejosa no coração de alguns. Isso também é chamado de rebelião. E é isso Então, aí. assim, quando a pessoa está lá na igreja, mas ela quer ser o pastor presidente. E ela faz de tudo para derrubar o outro, porque ela quer ser o outro. É isso Essa aí. vocação não existe, tá, Não. gente? Chama-se rebelião na Bíblia. Isso aí. Muito bem, vários ouvintes opinando, aqui ouvinte de Itaipu dizendo, não acho que todos são chamados e nem todos que têm talento têm a unção de Deus. Compartilha aqui a nossa querida ouvinte, a quem eu quero agradecer pela sua opinião, participação. Outro ouvinte, JR, fui consagrado a professor e discipulado com 6 meses de convertido, mas sempre sonho comigo mesmo, né? Pregando no altar, mas na real não consigo fazer isso. Você recebeu de Deus uma responsabilidade grande. Com pouquíssimo tempo. Provavelmente a pessoa que te convocou confia muito em você e acredita no potencial, na sua carreira. Continua fazendo o que está fazendo. Na hora de Deus as coisas vão acontecer, não é isso? Isso aí. Porque essa questão prematura de muitas vezes a pessoa querer resolver, enfim, várias opiniões. Olha, eu estou impressionado, viu? Muita gente aqui com opiniões sobre esse assunto. Ouvinte compartilhando aqui, JR, é o seguinte, olha, meu esposo é diácono, sempre se dedicou à obra de Deus e no domingo passado o culto terminou muito tarde, meu esposo não pôde participar de uma reunião depois do culto, que ele acorda cedo, vamos lá, aí o pastor ligou aqui pra casa e nos humilhou muito, chamou a gente de bode de rebelde. Olha aí, falou de rebelde aí, ó. Olha aí. Deve ser bode de rebelde, não deve ser bode e rebelde, né? Deve ser bode e rebelde. É bode rebelde, ou bode rebelde. Eu sou bode, né? Porque o bode Mas já qualquer não um é dos muito dois já foi aprazível triste. no rebanho. Bom, o ouvinte tá dizendo que a coisa ficou complicada porque havia uma justificativa. Havia uma enfermidade na casa. Então, quer dizer, o chamado é colocado em xeque, certo? Você foi chamado para uma coisa. Você não pôde participar de um encontro, de uma reunião, treinamento, sei lá o que for.
e o chamado já é colocado em xeque. É diferente daquela pessoa que é reincidente, né? Nunca está. É negligente. Negligente. Isso aí. Bom, muito bem. Palavra boa. Muito bem, eu quero agradecer aqui aos nossos debatedores, a participação de cada um deles e a participação dos nossos ouvintes. Tentamos de alguma forma trazer as respostas oportunas para este assunto que se amplia. Porque afinal de contas, quando você pensa em dor do outro, é a dor do outro ou a dor do outro é a sua dor? A dor do outro é a minha dor? É assim com você, ouvinte? O técnico Jorginho, atualmente comandando o time do Vasco, veio a público dizer que sente a dor de seus atletas. No jogo da última terça-feira, em que o time perdeu, 2 de seus jogadores foram vaiados pela torcida e o comandante saiu em defesa de seus meninos. Quero me dirigir ao torcedor que é um apaixonado, vai de acordo com o jogo e respeitamos muito isso, mas eu sinto a dor do meu atleta. Entristece ver um atleta meu vaiado. Temos que sentir a dor do companheiro. Falo isso para o grupo, afirmou Jorginho. Você costuma se colocar no lugar do outro? Gálatas 6:2 diz: ajudai-vos uns aos outros a carregar os vossos fardos e deste modo cumprireis a lei de Cristo. Você acha que como cristãos estamos conseguindo viver assim? Existe alguém que foi extremamente importante em sua vida na hora de ajudar a carregar um fardo muito pesado? Pergunta você, ouvinte, perguntando inicialmente aos nossos debatedores. Quem é vascaíno começa, né? Por favor. Não tem vascaíno. Não tem vascaíno. Achei que o senhor era vascaíno. Eu não sou nada. Só se fosse um debate segunda. Vamos lá. JR, eu tenho o privilégio de tê-la na igreja até acompanhando os cultos. O Nenê, né? Que é um jogador do Vasco. Teve lá o Jorginho, a equipe teve lá um culto, e eu ouvi esse pronunciamento dele, e eu acho que a indignação dele não é a cobrança da torcida, tá? Porque um técnico não tem como repreender uma torcida por sua cobrança, né? Então, ele seria muito pequeno ao cobrar uma vaia ou um aplauso, porque não é isso. Acho que a justificativa não é essa. Acho que a justificativa dele seria em torno da campanha, né? Eu não sou muito bom de futebol não, mas é o que eu tenho observado, da campanha do time. O Vasco tem tido inúmeras vitórias, né, na sua campanha de futebol e tal, dos jogos, e eu acho que a crítica do Jorginho é porque foi uma vaia injusta diante da campanha que eles têm feito. Olhando o quadro todo. Essa vaia foi inapropriada, né? Tô falando a nível de jogo. Acho que essa percepção é que chamou a atenção dele. É o seguinte, a gente tá ganhando aqui pra caramba, o Vasco tá fazendo uma belíssima campanha. E num jogo que perdeu, na campanha toda perdeu acho que 2 ou 3 jogos, não sei muito bem, né? E veio uma repreensão tão dura. Eu acho que ele sentiu essa dor. E aí vem a palavra compaixão, que é onde ele se colocou diante das vaias. Que é um princípio bíblico. Um princípio bíblico que ele utilizou, né? Dando uma lição bíblica aqui. Ele é crente, né? Tem uma vida... Saindo um pouquinho da área de futebol, que realmente não é a minha praia, mas trazendo essa questão do sentir a dor do outro, isso é algo que a gente também ensina, né? Dói muito você ver, por exemplo, tem famílias onde os filhos, quando um irmão cai, eles, claro que é normal aquela coisa de rir do tombo, mas não é só o riso, não, tem aquela gozação, tem aquela brincadeira, tem aquele prazer de ver a dor do outro, aqueles irmãos que um vem sempre falar para a mãe aquilo que o outro está fazendo de errado, que adora ver o irmão apanhar, quando é o caso dele ele não gosta, enfim. Essas coisas a gente ensina desde pequeno. E a gente não tem feito isso, né? Então, o que a gente está vendo? As pessoas muito individualistas, né? Elas não estão muito preocupadas com o meu problema é o maior, o meu desastre é o maior, tudo meu é o maior. E a cultura do brasileiro é muito assim. Se você chegar falando de uma dor, tem sempre alguém com uma dor maior que a sua, e aquela sua dor, assim, fica para nada, né? Se você é um desastre, tem sempre alguém que já passou por uma coisa pior, né? E aí aquela pessoa que naquele momento está sofrendo, que naquele momento está vivendo aquela dor, acaba sendo naquela conversa até negligenciada, porque a gente sempre acha que a nossa dor é maior, porque claro, é a gente que sentiu, é a gente que sofreu, e a gente precisa voltar a esse princípio bíblico, sim, né? Independente de ser futebol, onde quer que seja, de voltar a olhar para o outro, de chorar com os que choram, se alegrar com aqueles que se alegram, e de literalmente com
compaixão, isso é, trazendo dentro do coração da gente, né, essa paixão pelo outro, de estar vivendo a dor do outro, aprender um pouco mais a deixar de olhar para o próprio umbigo e a identificar que a gente é muito mais igual do que essa do que condição, Elaine, é própria, essa sociedade que olha para si mesmo e resolve que o bem-estar tem que ser o meu bem-estar, ela acaba sofrendo de uma chamada a lepra dos nossos dias, que é a insensibilidade nesse sentido, não é? Uma das coisas que a hanseníase, ou uma das mostras da lepra, como ela é chamada no passado, é que naquele lugar onde ela está instalada, ela não sente nada, é insensível. A dor não atinge. E essa insensibilidade na alma é a marca do nosso tempo, dessa geração que não consegue se compadecer, ela não consegue sofrer. Se ele está se dando bem, pouco me importa que está. A gente faz isso no trânsito. Se eu consigo chegar rápido, mesmo que eu corte pelo lugar que eu não poderia andar, que é proibido, eu estou bem, porque eu me dei bem. Então, isso é um conceito na sociedade. Eu preciso me dar bem. Então, eu não quero sentir nada. Aí, muito menos a dor do outro. Então, se eu passei à frente do outro, se eu entrei ali, tem uma agulha no trânsito, e eu consegui impor meu carro na frente do outro, eu quero que o outro se lasque. Eu que me dei bem. Isso é insensibilidade. Isso é uma doença. E a gente precisa curar isso com o evangelho. Com o evangelho. JR, nós estamos há poucos dias das Olimpíadas. Verdade. Ok? E antecedendo esses dias, tem acontecido coisas aqui no Rio de Janeiro de assustar. Verdade. Okay? Então, olha que contraste. Essa médica que foi assassinada essa semana, né? Assim, cruelmente, covardemente, né? Tirar a vida. É impressionante porque, de fato, nós temos estes aspectos que estão aí e existe para todos nós essa proposta que o apóstolo nos traz de sensibilidade com a dor do outro, porque, na verdade, a impressão que a gente tem é que quanto mais o tempo passa, mais a gente se acostuma. Né? Acho que era essa linha de reflexão do apóstolo. Para as Olimpíadas. Não é isso? Quer dizer, e as pessoas vão ficando insensíveis, né? Essa coisa da insensibilidade. Porque todos os dias, a pessoa diz, olha, todos os dias a gente senta e é um desastre atrás de outro, uma dor atrás da outra. A fala dele acho que foi em cima da injustiça, entendeu? E ele sentiu a dor. E veja o seguinte, que um grupo, né? É a igreja, tá certo? Um grupo, a igreja, vamos dar exemplo, a igreja, na igreja. Então tem aquela pessoa está passando uma dificuldade, a dificuldade dele é minha. Claro. Se eu não comprar a dificuldade dele como minha, ela vai ser dele e não minha. Isso aí. E aí fica uma história de que o próximo, quem é o próximo, isso né? Aí. Que foi a pergunta do religioso. Quem é o meu próximo? Isso é meu próximo, muitas vezes, o meu próximo é o próximo que eu escolho para ser o meu próximo. Isso aí. Mas o meu próximo não é o próximo que eu escolho para ser meu próximo, mas o próximo que Deus escolheu para ser o meu próximo. Quem é o próximo a falar? É o próximo. Uma marca da igreja primitiva é que tinham tudo em comum, né? Isso aí. Se o dedo está doendo, o corpo está doente, né? Se um dente está inflamado, o corpo está inflamado. Então, a gente precisa ter mais essa noção do corpo. Quando nós chegamos no cemitério, quando eu falo para a pessoa assim, meus sentimentos, eu estou transmitindo a ela que eu estou sentindo a dor dela, ou é apenas um cumprimento protocolar do funeral? Como é que a igreja se comporta? Verdade. Porque quando eu estou fazendo um culto fúnebre, que às vezes eu choro, teve alguém que falou assim, apóstolo, o senhor é 10. Por quê? O senhor consegue chorar fazendo um culto fúnebre de uma pessoa que não tem nada a ver com o seu grau parentesco. Apóstolo, me eu fiquei permita, assim, sabe? Mas eu estava chorando pela sentiu tristeza, a dor dela. Sim, eu sei. Tem gente que nem... Eu não tava teatralizando. Não, claro que não. Eu estava chorando mesmo. Aquele momento. Só como Jesus fez. Que tem uma facilidade maior. Jesus não chorou. Não, só que nem todo mundo vai viver a dimensão da compaixão a partir do sentimento emocionado. Sim. Mas vai sentir a compaixão no serviço que presta. Isso aí. Ou seja, eu posso nem chorar, mas eu ali abraço, eu chego junto, eu tô perto. É claro que é muito importante essa sensibilidade, assim, do Senhor. Eu não chorei por minha encenação. Eu senti pena. Olha o ouvinte dizendo, olha, eu tenho uma amiga que não podia engravidar. Sim. Uma menina falando sobre a amiga dela. Incansavelmente eu orava a Deus por ela, nesse meio tempo eu engravidei. Sim. Quem intercedia
foi quem engravidou. E eu fiquei triste porque eu queria que ela engravidasse antes de mim. Ó, ficou triste. Hoje a minha bebê tem 4 meses e a minha amiga está grávida, para a glória de Deus. Amém. Tem hora para tudo, né, gente? Tem hora para tudo. tempo Tem de hora para Deus. tudo. E as pessoas precisam aprender isso. É bonito o testemunho dela. A Bíblia diz que Jó, né, sobre Jó, Deus mudou a sorte de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. Né? E isso é uma coisa que a gente precisa aprender quando eu através dos atos, através da minha expressão, Apesar ou da até minha da dor, emoção. Apesar da minha dor, eu estou olhando Junto com pra- outro, somo com exatamente. outro, mesmo doendo, né? Mesmo Mesmo quando doendo. a gente tá em dor, a gente aprende isso e Deus abençoa a gente também. Mas a gente não vai fazer isso para ter bênção de Deus. A gente vai fazer isso porque é mandamento bíblico. A gente precisa chorar com aqueles que choram, acompanhar, estar junto, apoiar, porque somos um corpo. E além a de gente quer o bem do mandamento, Elaine, corpo. além de mandamento, isso deve ser uma característica de De alguém crente. que É se fruto. encontrou com Jesus. Isso aí, é Isso aí. fruto. Se É fruto. você não manifesta É fruto, essa palavra. característica, é sinal que talvez você não tenha se encontrado. Ou se teve um encontro, você Ainda está andou em- para trás. É, Mas ou tem ainda gente que está acha que nessa- no céu vai ter local privilegiado, né? Vai ser diferenciado, não Ela precisa se vive. relacionar com ninguém. Como se no Até céu se tivesse ela alegrar viva. com a alegria dos outros é uma questão de você estar interagindo. Porque certeza. tem pessoas que não se alegram. Mas com o a tua- invejoso com a não sua- consegue se com as suas alegrar, conquistas. né? Aquela pessoa egoísta que só ela quer tá tudo olhando pra ela não invejoso. consegue se alegrar. O cara chega lá E aí falta Tu que não conversão. chora que não tem compaixão. Quer dizer, só Aí falta Aqui o ouvinte conversão. dizendo, hoje em dia, JR, tá muito difícil um chorar a dor do outro, né? Tem muita gente egoísta, né, gente? Tem. Você sabe disso. Mas ela diz, sou grata a Deus porque no final de 2014, minha família passou um momento muito difícil. Para resumir, perdemos a nossa filha, fomos colocados para fora de casa pelo meu sogro na véspera de Natal. E a minha sogra e as minhas cunhadas choraram a nossa dor. Olha bem. Eu as amo verdadeiramente, não só por isso, mas pelas pessoas que são. Então, existe esse choro verdadeiro, né? Da dor do outro, de sentir, e também o outro lado, de se alegrar com os que se Claro, alegram. claro. Então, veja, a perspectiva de um líder, como foi o caso aqui, exemplificado pelo Jorginho, é de assumir aquela responsabilidade como se fosse dele e aquela vaia como se fosse para ele. Verdade. De igual forma, a aplicação do texto bíblico, pelo que vocês nos trazem, é sentir a dor do outro como se fosse a sua própria dor. É não ficar insensível às realidades que aí estão, mas encará-las do ponto de vista bíblico para que a gente possa viver uma mudança na nossa vida. E por falar em mudança, será que aqui não tem nada de bom? Vou dizer uma coisa para você, ouvinte, são 11h49 agora. Nós estamos falando na quarta-feira, dia 29 de junho de 2016. E você pode ouvir o debate de hoje e tantos outros anteriores a esse, que já estão disponíveis no nosso site, debate93.com.br. Você vai ouvir lá, vou falar a hora outra vez, 11h49. Você pode ouvir de noite, de madrugada, você manda para sua amiga, para o seu amigo, compartilha na sua rede social. É sempre muito importante quando alguma coisa de Deus é ministrada à sua vida e você pode guardar isso, ouvir outra vez, armazenar, trazer isso à memória quando as coisas não estiverem muito bem. Então, debate93.com.br é o site onde nós temos um grande arquivo onde você pode pesquisar, inclusive por nome de debatedor ou por tema. E aí você pode ouvir outra vez e compartilhar com quem você quiser o nosso debate 93, inclusive o de hoje, 11h50 agora. Bom, o vírus Zika, o atraso na entrega de instalações olímpicas incompletas e da expansão do metrô, uma superbactéria na Baía de Guanabara, um laboratório antidoping fechado, aumento da criminalidade, o processo de impeachment da presidenta, o escândalo da Petrobras, mesmo diante dessa longa lista de problemas, Andrew Webster, repórter especial de esportes do jornal australiano The Sydney Herald, é categórico em dizer: chega de criticar o Brasil. Esses Jogos Olímpicos serão especiais. E o repórter usa a sua própria experiência na cidade para explicar que considera o Rio uma das cidades mais misteriosas, fascinantes, frustrantes, letais e visualmente espetaculares do mundo. Você acha que temos criticado demais o nosso país e esquecido de ver as coisas boas que existem aqui? Você conhece alguém que não consegue destacar coisas boas porque só enxerga as ruins primeiro?
Na sua opinião, aquele que critica demais acaba perdendo a oportunidade de realizar coisas legais? Como deve ser olhado o cristão frente aos problemas e dificuldades da vida? Perguntamos aos nossos ouvintes, iniciando ouvindo os nossos debatedores. Bem, eu vou me atrever a começar essa conversa aqui dizendo que pelo menos há duas coisas muito boas no ambiente brasileiro. A primeira delas é o povo. A segunda delas, a dádiva do Senhor na nossa natureza, no aspecto da nossa geografia. Todavia, eu também concordo com o jornalista que a gente muitas vezes está repetindo críticas constantes sobre uma série de coisas, quando na verdade nós deveríamos, antes de simplesmente reproduzir as críticas, a gente deveria tomar atitudes em relação a esses desmandos que nós estamos vendo. Porque existem questões que são parte de uma metrópole. É claro, a metrópole atrai certos problemas que as cidades menores nunca terão. Todavia, nós estamos falando demais dos problemas e tomando atitudes de menos em relação àquilo que a gente pode mudar. A gente tem que botar o dedo na ferida e de verdade começar no momento certo, fazer as escolhas para haver as transformações. Não adianta simplesmente fazer na rede social, no Facebook ou qualquer rede, uma campanha para ninguém vir para o Rio de Janeiro na Olimpíada. Não adianta simplesmente tentar apagar a tocha olímpica. Não adianta tentar fazer essas coisas, porque senão vão redundar naquilo que precisa ser feito. A gente precisa tomar atitudes coerentes com aquilo que a gente quer como povo. Eu acho que o nosso povo precisa começar a assumir a responsabilidade a partir de cada um de nós, fazendo do seu ato e do seu hábito coisas que vão trazer diferença para a sociedade, a maneira que a gente vive em sociedade. Então, comece a mudar como a maneira que você dirige, o lugar que você estaciona, o jeito que você vive a sua vida, o jeito que você consome as coisas, a maneira com que você trata as pessoas no supermercado, aquilo que você vai consumir, todo o seu aspecto da sua vida sociológica. Se você mudar, isso já é um grande avanço. É melhor mudar do que ficar falando o tempo todo. Eu concordo muito com o pastor César quando que ele colocou aqui, e acho que essa atitude crítica que muitas vezes a gente tem, que é criticar, a crítica pela crítica e não a crítica para construir nada, né, para provocar algum tipo de mudança, realmente não leva a lugar nenhum. É óbvio que a gente está vivendo situações assim bastante difíceis, mas eu creio também, e eu acredito muito na questão da educação que começa em casa, da questão da educação que a gente pode fazer a partir da igreja. Eu acredito na educação que vem da escola. Quando a gente fala da forma como nós brasileiros, por mais que sejamos um povo maravilhoso, a gente olha o Brasil, aí você vai vendo quantas desconstruções a gente não teve, né? Eu sou de uma época agora, né, muito, muito, muito recente, em que a gente cantava o hino nacional na escola, onde não se tem mais, jurava a bandeira, onde não se tem mais. Então, quando a gente vai perdendo esses símbolos, quando a gente vai parando de gostar do Brasil, quando o Brasil deixa de ser aquele local que é o nosso local, e aí todos os outros países são melhores que o nosso, tudo que está de fora é melhor do que a gente tem, a gente realmente começa a desmerecer o que a gente tem. E aí começa a desmerecer. E aí, assim, sujar o chão tanto faz, a criticar tanto faz. Eu acho que a gente precisa mudar, sim, esse olhar crítico, precisa mudar sem deixar de, do ponto de vista político e social, fazer alguma coisa. Tem um lugar lá em Israel chamado Muro das Lamentações. Você conhece, Jotair? Conheço. Muro das Lamentações, né? Olha o nome do muro, né? Ok, eles lá têm até os motivos dele para se lamentarem tanto assim, a criarem um muro. Sim. O Brasil não precisa ser um muro de lamentações, né? Como tem se transformado. O pastor César colocou apropriadamente que depende de nós, né? JR, eu tenho uma vida boa aqui no Rio de Janeiro. Mesmo em toda a criminalidade, mesmo em toda essa guerra do tráfico, mesmo em toda essa corrupção, mas eu não posso reclamar do Rio de Janeiro, que me acolheu, que eu tenho uma família aqui, eu vivi parte da minha existência aqui nesse lugar. O Rio de Janeiro tem lugares lindos, né? O Brasil como um todo. Então, eu acho que tem coisas boas aqui no Brasil, tem acontecimentos nobres agora, que vai acontecer as Olimpíadas, a Copa do Mundo, enfim, toda essa... o Rio de Janeiro é uma vitrine do Brasil, né? Tudo que acontece aqui, né, chama a atenção do mundo. Então, eu creio que para a gente ver as coisas boas que temos no nosso país, só depende de nós, né? Como a pastora Elane falou aqui, cadê a bandeira brasileira, o símbolo brasileiro, né? Nós somos patriotas, nós amamos essa terra,
As lutas estão muito grandes, né? A crise alcançou todo mundo aí, não tem ninguém que não esteja envolvido com a crise, né? O empresário, depois vem os empregados e aí o mercado consumidor é atingido e aí você tem uma série de fatores aí. Por exemplo, no nosso estado, os policiais estão com dificuldade em relação a salário. Você imagina que existem não só os policiais, público, os servidores públicos de maneira geral. Quer dizer, o estado do Rio num estado de falência financeira, que é uma expressão que nenhum de nós conhecia. Eu acho que talvez a maior parte dos nossos ouvintes não soubesse nem que podia. São João de Meriti declarou estado de emergência. Pois é, então isso, é uma coisa que se alastra. Entendeu? É uma coisa que se multiplica. Tem as questões políticas em relação a isso aí. Só para exemplificar o negócio dos policiais, tem alguns deles acompanhando a gente, um deles dizendo que os policiais evangélicos militares estarão fazendo jejum, entendeu? Por este assunto. E ele está exatamente encorajando aqui, pedindo que a gente fale isso para as igrejas, porque no dia 1º de julho, que é sábado? Não, é sexta-feira. Sexta-feira agora? Sexta-feira. Eles farão, então, exatamente, todos os policiais, nós estamos solicitando nas igrejas, pois sabemos que a oração do justo pode muito em seus efeitos, então os policiais militares do Rio, evangélicos, estão convocando o Estado para orar por este assunto em jejum. Muito bom. Acho, JR, tô ouvindo aqui, o povo brasileiro está cansado. Cansado não é da beleza, não está cansado do Brasil, né? Tá cansado do que está acontecendo no Brasil. Sim, acho que a reportagem, a fala do repórter é bonita para quem veio aqui e viu a beleza, viu o que o Brasil tem de bom. E nós até reconhecemos. Eu chamo a atenção para crítica, porque criticar, como já foi dito aqui, não vale a pena se eu não mudo, né? É a mesma coisa eu criticar a minha casa. Sou eu, minha esposa e meus filhos. Eu sair por aí criticando a minha família. Não, minha esposa é isso, meus filhos é aquilo. Eu tô criticando quem? Eu tô me criticando. Eu estou criticando a má administração da minha própria casa, da minha família. Eu acho que é isso que o Brasil está vivendo. Um monte de gente criticando e não está gerando a mudança que precisa ser mudada. Não é só em Brasília que tem corrupção. Não é só no governo do Rio de Janeiro que tem corrupção. A corrupção está no dia a dia. A corrupção está no avanço de sinal, a corrupção está no dinheiro que dá de propina, a corrupção está na negação no pagamento de impostos, a corrupção está em comprar em lugares que não são legalizados. A corrupção faz parte do nosso país. E isso tem roubado, né, de todos nós a dignidade durante muito tempo. E acho que em vez da gente criticar, como já foi dito aqui, e a crítica eu acho que é importante para chamar a atenção de algumas coisas, tem que gerar mudança em cada um de nós. Eu vou chamar a atenção aqui do Muro das Lamentações, que eu achei interessante a colocação. O muro não está ali à toa, né? E o muro não foi construído para a lamentação. Não. Ele está ali como símbolo de algo que existiu. Olha que interessante, né? Eu acho que a nossa crítica talvez seja de um tempo que se achava não ter, né, um mal instalado no Brasil, que na verdade já existia, foi descoberto hoje, né? E o muro tem esse significado. Eu acho que a nossa crítica não tem que ser de eras ou gerações, mas sim a crítica para o que podemos fazer baseado numa mudança para o amanhã, para o meu filho e para a minha família. Muito obrigado, os nossos ouvintes, participação expressiva em todos os temas, em todos os assuntos. Muito obrigado pelo carinho, pela sua audiência. A gente fala sobre mudanças são sempre importantes na nossa vida. O que muda a cidade é o cidadão. Quem muda o cidadão para mudar a cidade é o evangelho. Isso aí. Precisamos pregar e viver plenamente o evangelho. Quando o crente sai de casa e vive o evangelho dentro de casa e fora de casa, isso se revela na fila do banco, se revela na faixa lá do trânsito, se revela nas negociações, se revela numa prática muito clara e muito sólida e muito forte. Vou repetir a frase. O que muda a cidade é o cidadão. E quem muda o cidadão para mudar a cidade é o evangelho de Jesus. Marcela Bastos, boa tarde. Boa tarde, JR, ouvintes debatedores. A respeito do primeiro tema, nós perguntamos aos ouvintes se eles acham que todo mundo assim tem um chamado. 62% deles disseram que sim. A alegria do Senhor aqui 90
Muito obrigado, pastor César Carvalho, pela sua presença sempre encantadora aqui no nosso Debate 93. Eu que agradeço, é um prazer mais uma vez estar aqui. Quero só mandar um beijo para todos os queridos da comunidade cristã Novo Dia em Jacarepaguá. Olha aqui, o nosso ouvinte, que é policial militar, que encaminhou aqui o pedido, dizendo: sempre ouço o Debate 93 e meus irmãos em Cristo da corporação também conversamos sobre os assuntos debatidos, quer dizer, o debate continua lá. Verdade. Pastor Elaine, obrigado, Deus abençoe. Obrigada, JR, um abraço aos debatedores, um abraço a todos os ouvintes, em especial a minha família, o Tiago e Isabela, que estão no Rio de Janeiro, ao meu marido Álvaro e a todos ali do Ministério Fronteira. Muito obrigado, pastor Paulo Vieira, Deus abençoe sempre. Obrigado, JR, aqui deixo cumprimento aos meus amigos, é muito bom estar entre amigos. Deixo um beijão para minha família, para o Azaf, Levi, Mona Lisa, minha esposa, e para o povo da Assembleia de Deus Vitória em Cristo na Barra da Tijuca. Hoje tem culto, hein? Maravilha, muito obrigado, apóstolo Marcos Bezerra, Deus abençoe sempre, querido. Obrigado, meu amado. E eu quero mandar um abraço, né? Por favor. O povo da Baixada Fluminense tá ligadinho aí e a minha querida Nilópolis também, que sempre nos acompanha quando nós estamos no debate. Deus abençoe, muito obrigado por essa oportunidade e estaremos aí, se assim Deus permitir, em outras datas. Benção pura. Nós vamos orar juntos nessa hora, pedindo ao pastor César que ore conosco. Nós vamos apresentar os temas de hoje diante de Deus em oração. Vamos lembrar dos nossos ouvintes que estão aí com dúvidas sobre dom, talento, chamado, e hoje foram esclarecidos e querem colocar-se à disposição do Senhor para o serviço do Senhor nessa hora, e nós vamos orar, é uma oração de consagração também. Vamos lembrar daquele ouvinte, de tantos outros que nos acompanham que estão desviados. E ele hoje, de maneira especial, ao reler o seu texto, lembra disso? O Espírito Santo de Deus ministrou ao coração dele, relendo o próprio texto e ouvindo os nossos debatedores. E hoje é o dia da volta, é o dia do reencontro com o caminho certo, o caminho que Jesus nos trouxe. Sentir a dor do outro não é para todos. Há pessoas que são absolutamente insensíveis e num mundo egoísta a insensibilidade vai aumentando, mas nós precisamos repensar essa atitude que é natural, é da natureza humana, vivendo o sobrenatural que é o Evangelho nas nossas vidas. Observando também aquilo que há de bom, sabendo criticar aquilo que precisa ser criticado, mas vivendo também o que é de bom na nossa vida, experimentando pela graça de Deus o mover do Senhor e a transformação proposta pelo Evangelho, que muda a cidade a partir dos cidadãos. Vamos orar juntos, em nome de Jesus, lembrando sempre da oração pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. E hoje, o nosso ouvinte Paulo Sérgio está acompanhando a gente, ele está contando que ontem a sua mãezinha foi chamada à presença de Deus. E ela ouvia muito a gente aqui, era muito fã da rádio. Ele está acompanhando a gente, lembra da mãe, lembra desse momento em que nós oramos pelo consolo aos corações enlutados, não é, Paulo? E hoje nós queremos agradecer a Deus pela vida da sua mãezinha. Cumpriu o seu tempo, foi chamada à presença de Deus. Sabemos que nada acontece fora do tempo ou dos planos do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus console o seu coração, meu irmão. O Espírito Santo de Deus console o coração de todos os seus amados. Que hoje, de maneira especial, enquanto muita gente está sorrindo, você está triste. Como a gente fala isso todos os dias aqui. Tem dia que a gente está triste, tem dia que a gente não está bem. E hoje, de maneira especial, a tristeza se refere à saudade em razão da perda da sua mãezinha. Carinho de todos nós da 93, a gratidão a Deus pela vida dela, pela sua audiência, pela sua história e o pedido que o consolo do Espírito Santo alcance todos vocês, a começar por você, querido Paulo Sérgio. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por seguir a orientação de sua mãe. Caminhe firme no caminho do Senhor, que Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Senhor, nós te bendizemos pelo privilégio de estarmos reunidos aqui, juntamente com toda a igreja que nos ouve, por essa ferramenta extraordinária que é a rádio. Deus, nós te apresentamos todos esses pedidos que vão, de alguma maneira, tocar o coração de cada um de nós, que vão fazer toda a diferença no que diz respeito à nossa caminhada, à nossa vida. Toma o coração dos enlutados, aqueles que estão enfermos, todas as pessoas, aqueles que estão desejando fazer a tua obra, mas não sabem por onde começar. Apresenta-lhe, Senhor, o caminho do serviço. Ó Senhor, nós te damos graças pelo privilégio e a oportunidade de nos reunir aqui em torno de temas tão importantes. Oramos em nome de Jesus. Que
abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.